Boa noite, graças e paz aos irmãos, Santa Igreja de Deus, amém. Queria que os irmãos pudessem estar se cumprimentando um pouco, não é? Mais uma vez estando juntos em unidade, vendo que novamente estamos aqui com vida, com saúde, e que o Senhor está fazendo com a tua obra, mais uma vez para com nossas vidas, revelando a sua bondade para conosco. O tema que eu vim falar hoje aqui, ele não é exclusivo somente aos jovens, porque o tema que eu vim falar é um tema que vem em relação à nossa vida desde antes de nascermos, porque desde o princípio Deus, em sua infinita misericórdia, já tinha visto que nós estaríamos na posição que estamos. Nós vimos esse vídeo que o Gil preparou para nós vermos, e então levantamos clamor diante ao problema social que estamos vivendo hoje, mas sabemos que o problema social ele não é a raiz do problema, ele é a consequência. Por isso que nós possamos hoje, pelo Senhor, sermos transportados para a solução deste problema, que é o pecado, e não propriamente as ideologias em si. Por isso eu peço que os irmãos abram no Santo Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Estaremos fazendo uma reflexão do versículo 33 até o 46. Santo Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33 ao 46. E assim diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o encarneciam e, se aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, em verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, e até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O Santo Evangelho de Lucas foi redigido no ano 60 a 63 depois de Cristo. O princípio do qual Lucas estaria então reservando este evangelho seria para o amado Teófilo. Vocês poderão ver isso em Lucas capítulo 1 até o versículo 3. E este evangelho tem por sua perspectiva a introdução e também o caráter do escritor, que Cristo, ele é tornado ali, naquele momento, na cruz, não somente o meio e o centro da nossa vida, mas também do porquê o mundo existe e do porquê todas as coisas foram feitas do jeito que foram. Lucas, em seu evangelho, tem a perspectiva de que os pobres em si são bem-aventurados, porque para Lucas, que era um grego, era um médico, e para alguns que têm uma introdução arqueológica, um artista, ele via nos pobres a grande bem-aventurança, não somente de espírito, mas socialmente, vendo que não se apegavam com os tiranos ao ouro e à prata. E a introdução que podemos fazer em relação a este evangelho, pelo que acabamos de ler, é sobre o que temos em nossa relação à cruz de Cristo. O que verdadeiramente sabemos pela cruz de Cristo
e o que ela é em relação a nós. John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, ele fala sobre um homem que foi visitar uma igreja uma vez. Esse homem não era crente, e muito menos sabia sobre a grandeza e sobre a pureza do teu evangelho. E quando entrou na igreja, a primeira coisa que ele viu foi na sacada uma grande cruz dourada. E então, adentrando, ele viu um grande Cristo crucificado, bem no meio do altar. E então ele se assentou, e estando ali em silêncio, começou louvores, que davam graças à cruz de Cristo e ao seu sacrifício. E então, neste momento, ele, permanecendo calado, observou que então um homem, principalmente um clérigo, trazia um pão em sua mão direita e um vinho na sua mão esquerda. E nisto então vinha no meio da tigela, aonde ele estava trazendo esses elementos, também nesta bandeja havia um Cristo crucificado. Este homem, depois de ver que todos tomavam a ceia, e depois cantavam mais louvores à cruz, ele então, terminando pelo culto, ele saiu. E então ele se perguntou: ora, vim durante esse tempo todo a esta igreja, e ao tempo inteiro eu só ouvi falar nesta cruz. O que esta cruz quer dizer? O que de fato ela simboliza? Por que eles glorificam a um Deus que foi crucificado? O que tem no coração e na mente dessas pessoas para que ocorra este fato? E é isso que temos que nos perguntar hoje. Nós, quando chegamos aqui, vemos também na nossa sacada uma cruz. Nós, quando entramos nesse templo, nos damos com esta cruz que está atrás de mim. Mas quando o mundo nos olha, será que verdadeiramente eles também veem essa cruz? O que esta cruz significa para nós? O que ela simboliza na nossa vida? E o que ela tem a nos dizer? Nós sabemos que o grande enigma da piedade que foi dado a nós pecadores não foi somente pela cruz e também não começa nela. Bem sabemos que no princípio, quando Deus criava o mundo, a sua beleza, Ele também criou os céus, a terra, os animais, as vegetações e também o clima para que vivesse o homem. O homem que a perfeita imagem houve de cair em pecado, em transgressão, em iniquidade e se tornou perverso, não somente no seu coração, não somente no seu ato, mas também na sua própria natureza. Então chegou-se o tempo em que tudo que viria a ser consumado chegou. Depois desse dia em que o homem caiu, e depois Deus foi fazendo em recorde de alianças em cada tempo, e foi trazendo até este momento. A cruz é o momento aonde o mundo parou. A cruz é o momento aonde todos estavam prostrados diante dela, e neste momento eles olhavam diante dele. Aquele que no princípio criou o mundo, aquele que no princípio era Deus, aquele que no princípio, em sua grande benignidade, nos trouxe a vida pelo sopro de tua boca, e também pela tua boca, trouxe à vida todas as coisas, e as criou para a tua glória. Ele que se fez homem, e assim como diz também o pai da igreja, Anselmo, que dizia em sua grande dúvida: por que Deus se fez homem? O grande enigma da piedade não ronda somente a isso, de que Deus, na sua grande misericórdia e graça, Ele se fez homem, e não somente homem, mas como também servo. E aonde está a nossa reverência em relação a isto? É isso que veremos agora. Porque Lucas, no teu evangelho, ele não somente fala sobre o sacrifício de Cristo, mas sobre a abundância e a graça que vem até nós hoje. E então, eu queria ler com os irmãos novamente o versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Calvário vem da palavra latina calvarium e vem pela palavra grega cranium. Os especialistas não sabem dizer exatamente do porquê o lugar se chamava assim. Existem duas respostas possíveis para isso. A primeira, e que é muito menos usada, é que o local em si, ele teria o formato de uma caveira, e por causa disso teria este nome. O outro argumento utilizado em favor a isso, que é muito mais utilizado pelos teólogos para poder falar do porquê o nome era assim, era por causa do grande
modelo do qual Roma utilizava para poder matar os judeus. Ali havia muitos corpos que ficavam jogados ali, não somente para escarnecer da nação de Judá, mas também para poder mostrar a suzerania de César. E no versículo 33 é visto que o porquê deste local ser tão especial, porque neste momento o nosso Salvador, não é somente Deus que está ali, mas também o Deus, o nosso Salvador, está sendo crucificado. E neste momento é utilizada uma palavra para poder especificar os malfeitores. Esta palavra na língua original é uma junção de outras duas palavras que em sua junção significam uma disposição de mente e corpo para a malignidade. Quando o homem caiu no Éden, não é como se uma pessoa, vou ilustrar o exemplo, não é como se uma pessoa tivesse caído do segundo andar de um apartamento e ela tivesse quebrado uma perna. Não é como se ela tivesse tombado por estar andando num piso escorregadio, tivesse batido a cabeça, estivesse um pouco tonta e ela permanecesse viva em seu estado natural. Não, de fato não. O homem, quando caiu, foi uma queda, se jogando de um avião a 40 mil pés do chão, e quando ele se patifa, ele morre. Nós que estávamos no lombo de Adão, no princípio, caímos com ele, porque ele era o nosso, então, pactualista. Ele era aquele que representava a humanidade. E ele, quando caiu, dando lugar à rejeição do mandamento que tinha Deus dado a ele, nós também caímos junto com ele. E nós temos em nosso coração disposição suficiente para fazer o mal, disposição o suficiente para pensar blasfêmias, disposição o suficiente para sermos pecadores condenados diante a sua lei. E por causa disso, a disposição do coração daquelas pessoas que estavam crucificadas com Cristo era exatamente igual à nossa, e não muito melhor do que nós, porque sabemos que não valemos nada. Entretanto, Lucas não se apega a esse pequeno detalhe que eu estou enfatizando a vós. Na verdade, a ênfase de Lucas se dá muito mais do que propriamente temos dado atenção, porque nós hoje, infelizmente, damos atenção, talvez, quem sabe, a situações que estamos vivendo em casa, ou talvez olhando os celulares numa hora que é indevida. Entretanto, naquele momento, ninguém estava tirando a sua atenção da cruz de Cristo, porque na verdade vos digo que a cruz de Cristo era e há de vir para a honra e glória do teu louvor. E então, voltando ao versículo 33, que é utilizado para o verbo crucificaram-no, essa palavra crucificaram-no, o evangelista denota um sentido particular e diz que não somente os romanos, não somente os judeus estavam crucificando o Cristo, mas todos aqueles a qual o Cristo estava se dando naquela hora. É bem verdade, irmãos, que temos o costume de jogar a nossa culpa nos outros. É bem verdade que temos o princípio regulador da nossa mente de dizer que talvez não tenhamos tanta culpa assim em alguns atos que estamos dizendo. Ora, por exemplo, você vai chegar em casa e você de repente chega no seu lar e você se dá com uma situação que a princípio você não gosta. Entretanto, essa ação pode muito bem ter acontecido por sua causa, e você então vê que a pessoa em si errou e que você não tem nada a ver com isso. Lucas enfatiza que não somente os romanos que estavam com seus soldados crucificando os pulsos e também os pés do nosso Senhor, e os judeus que os escarneciam, mas também a todos que estavam presentes. Porque Cristo não morreu por romanos, Cristo não morreu por judeus, Cristo morreu pelo mundo. E é dito nesse sentido, é utilizada uma preposição em sentido conjuntivo, usada por Lucas para enfatizar a comunhão de Cristo com os pecadores. É dito ainda no versículo 33, o crucificaram, bem como aos malfeitores,
um à direita e outro à esquerda. Na língua original, Lucas diz que com essa preposição em sentido conjuntivo, Deus estava mostrando o princípio da sua glória por meio da sua graça. E neste momento ele enfatiza que o Cristo de Deus, o escolhido, o justo, estava em comunhão com pecadores. Meus irmãos, bem sabemos que Deus é santíssimo. Bem entendemos que a sua graça, a sua natureza e a benignidade da sua bondade não se mistura com escarnícia, não se mistura conosco. Entretanto, Deus, pela sua grande graça, mostrou que o seu Filho, que criou os céus e a terra, estava conosco. Ele entrou em comunhão com os pecadores. Estava ele pregado numa cruz, sendo visto como... eu nem sei o que dizer do que ele era visto, mas eu digo que era algo bem ruim. E naquele momento o nosso Senhor, que se deu naquela cruz, estava numa posição igualmente a nossa. Pensem nisso. Deus, que estava no Kairos, que é chamada o tempo da eternidade, aonde Deus, em sua infinita misericórdia, criou para que os anjos o adorassem. Esse mesmo Deus deixou a sua glória e se fez homem para estar em comunhão com pecadores. Não somente homens, mas homens pecadores. E neste momento que é utilizada para usar essa metáfora de igualdade com Cristo, o reformador João Calvino diz: agora, quanto a esta enorme humilhação e a desgraça que ele suportou diante do mundo, é muito mais aceitável e nobre a ser exibida na sua morte diante de Deus e dos seus anjos. Pois o lugar da infâmia a qual estava não o impediu de erguer o troféu da sua vitória, nem mesmo o odor ofensivo dos mortos e da carnificina o impediram de provar o doce gosto do sacrifício, o qual difundiu-se no mundo inteiro e o transpassou até os mais altos céus. Meus irmãos, a cruz de Cristo não somente nos dá a relação de que Deus abriu lugar para si mesmo para habitar em lugar conosco, mas nos deu espaço na sua glória para que habitássemos com Ele na sua eternidade. E então, lendo o versículo 34, diz: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O evangelista utiliza dessa frase 7 frases dadas na cruz. Somente esta é datada e redigida por Lucas para poder mostrar a nós a grande graça do nosso Salvador. E nós sabemos por meio de fatos arqueológicos que todo aquele que teria que ser morto ou condenado por Roma, neste momento teria que dizer a seguinte frase: que a minha morte faça expiação pelos meus pecados. Entretanto, como vimos, o evangelista usa um verbo na língua original, utilizando no tempo aoristo, em tom forte, em voz ativa, em modo imperativo. Isso significa, meus senhores, que Cristo não somente falou, mas Ele falou com dores. Lucas não dá o horário que o Cristo foi crucificado. Não sabemos o porquê, e nem diz do porquê Cristo estava nu, e muito menos dizia qual é a condição de Cristo. Mas eu quero ilustrar um pouco para os irmãos qual era a condição do nosso Salvador. Um crucificado, primeiramente, teria que passar por uma prova, que era ser açoitado. E quando eu digo açoitado, eu não digo como você bate no seu filho quando você pega o seu cinto por ele fez uma malcriação. Quando um romano açoita alguém, ele tira 6 tiras com pontas de espinho. Creio que alguém aqui já viu o filme Paixão de Cristo. Para quem entende um pouco desse filme,
que é o melhor filme, o mais bíblico sobre a crucificação de Cristo, apesar do peso que ele nos transporta, é mostrado que Cristo estava numa condição aonde ele já tinha suado sangue no Getsêmani, e que nesse momento a sua pele já estava muito fina e desidratada. Depois ele levou os açoites, e nesses açoites ele foi levado pelos soldados romanos, ainda tomando golpes no seu rosto, no seu peito, nas suas costas, levando uma cruz plenamente pesada. Chegando ao Calvário, Cristo é colocado no chão. Suas mãos são posicionadas aonde fica os pregos, porque antes de pregarem as mãos, eles pregavam o madeiro, para que então o prego pudesse passar mais facilmente. O prego que foi utilizado para pregar o nosso Senhor foi mais ou menos para os pulsos, 7 centímetros, tendo 8 de circunferência. É um prego que eu diria que, se pregássemos todas essas cadeiras, jamais tiraríamos elas. E para os pés é utilizado um único prego de 15 centímetros, com a mesma circunferência, que transpassava os calcanhares. Depois eles viravam a cruz, batiam nos pregos para que envergassem, voltavam a cruz novamente e puxavam ela até o buraco que tinham cavado, e então era-se dado o crucificado. O crucificado, para poder falar uma única palavra, ele teria que colocar todo o seu peso no prego de baixo, onde estão os seus pés. Isso significa que aos poucos ele teria que suportar uma dor, aonde, para a visão dos médicos, viria a ser uma dor tão aguda, mas tão aguda, que ela viria a bater no cérebro, e você teria muita dificuldade até mesmo de não gaguejar. Entretanto, é mostrado que Cristo sentia essa dor, e ele poderia muito bem fazer como nos salmos imprecatórios, e pedir a Deus para que todos eles fossem condenados pelo que estava acontecendo. Entretanto, o nosso Senhor não é como nós. As primeiras palavras deles não foram para ele mesmo, foi para nós. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não entendem o que estão fazendo comigo. Entretanto, irmãos, é mostrado que não somente essa frase de Cristo mostra um certo de simpatia conosco. Cristo não simpatizou conosco, Cristo nos substituiu. Cristo, quando estava naquela cruz, ele se fez também como nós, em nossa desgraça. Calvino vai falar mais futuramente, enquanto eu estiver ministrando, que Cristo foi lançado ao inferno, não na sua morte, mas ainda na cruz, porque Deus fez com que a nossa iniquidade caísse sobre ele. Nós fez com que nosso Salvador, o lago de fogo que está preparado para aqueles que estão transportados para a nossa iniquidade. Entretanto, vejam o nosso Senhor pregado numa cruz, totalmente humilhado, falando em favor conosco. O nosso Senhor não é uma figura de simpatia, aonde você vai bater nas costas do seu irmão que está aqui dentro e logo depois você o esquece. Não, Cristo forma aqui o verdadeiro exemplo da empatia, se é que você entende o que é isso, o verdadeiro exemplo da equidade, o verdadeiro exemplo da piedade. Porque, senhores, meus irmãos, a piedade, a equidade, a empatia não se dá por meio de palavras, mas por meio de ações. Portanto, Paulo, ele vai falar em Romanos 12, que a nossa empatia, a nossa condição de fazer qualquer tipo de bem, deve estar vinculada a esta cruz. E ele diz no versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele vai explicar como isso se dá. No versículo 9 ele começa a falar: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal,
apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem e abençoai os que amaldiçoeis. Meus irmãos, não me interessa o que aconteceu com a nossa vida até agora. A única pergunta que eu quero fazer para vocês agora é a seguinte: a disposição de vocês mudou? Não me importa se vocês até hoje não têm feito isso. Não importa se até hoje vocês têm blasfemado. A pergunta de hoje é: vocês estão com disposição para mudar? Porque se forem mudar, quero que lembrem somente de uma coisa: que o único meio verdadeiro dado por Deus para que se cumpra essas coisas é para que você também, como Cristo, lembre-se de descer do seu salto, entrar na sua condição de sacrifício e ver que Deus começa a nos mostrar um pouco daquilo que está reservado para o fim dos tempos, rebaixando Cristo a nossa posição e nos elevando no madeiro a posição que Ele foi preferido. E então temos que observar que existem 3 olhares para a qual a cruz está voltada, e nós iremos agora ler o versículo 35 até o 38. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os outros o escarneciam, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. O evangelista começa a nos mostrar que é utilizado neste momento um tipo de olhar diferente para Cristo. E este olhar não é exclusivo da época. Vocês e a mim estamos sempre com este olhar. Não a nós, mas as pessoas que estão conosco. Percebam, o grande problema que deu e que estamos hoje colhendo os frutos da consequência foi por causa do século XIX em diante. Porque a partir desse momento é que começa a grande secularização pós-iluminista. A razão é o fruto de toda a prova. Entretanto, é nos mostrado que o nosso olhar racional não nos levou a lugar nenhum. Porque se fosse dado uma razão, nós teríamos que estar no lugar deles e pensar: olha, nós estamos o escarnecendo, mas qual é o jugo do qual ele foi posto? E o único motivo de Cristo ter estado na cruz é que Ele era o Filho amado de Deus. Se nós fôssemos colocar a razão para pensar, nós olharíamos para nós mesmos e diríamos: o que estávamos fazendo? Se o único crime dele foi ser justo, por que ele está naquela posição e não nós? Portanto, Deus excluiu permanentemente a razão humana e colocou sobre nós a sua graça, para que observássemos a sua glória. E então, vindo pelo Salmo 22:17, está escrito: posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando a mim. O verbo utilizado no hebraico para poder falar dessas pessoas que estavam olhando a Cristo na profecia dada por esse salmo, não era somente as autoridades judaicas, não era somente os soldados romanos, que para eles crucificar mais um judeu era nada mais e nada menos do que só mais um judeu, mas as pessoas que estavam olhando também participaram da cruz de Cristo. Meus irmãos, bem sabemos que o nosso Senhor disse uma coisa muito verdadeira:
Quem não é comigo é contra. Meus irmãos, hoje nós temos um pequeno problema com relação à secularização. Hoje as pessoas têm olhado o cristianismo sem a cruz e não têm a igreja voltado a este evangelho para poder mostrar que o verdadeiro evangelho ele vem por meio da cruz e permanece nela. O evangelho não tem outro nome a falar das boas novas a não ser estas que estão sendo dadas: que Cristo Jesus se deu pelos pecadores do mundo inteiro e ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, quando nós estamos com um colega de trabalho e ele simplesmente não dá atenção talvez ao que dizemos em relação a Cristo, qual Cristo estamos apresentando? Na visão dos judeus, o Cristo Messias era um grande conquistador. Ele, no seu grande reino, seria o procedente, seria o descendente de Davi. Ele tomaria o lugar de Davi em seu trono e então acabaria com os romanos e todo mundo viraria uma Jerusalém. E percebemos, irmãos, que o Cristo verdadeiro, ele não pode ser dito e muito menos objetificado, a menos que seja o Cristo crucificado. Meus irmãos, quantas vezes nós falamos de Cristo e excluímos a cruz? Nos baseamos nas suas parábolas, nos baseamos no Sermão do Monte, nos baseamos nos restos dos ensinamentos e também por outras coisas que vimos nele como grandeza. E de fato o nosso Senhor é perfeito em todas as áreas, seja ela social, seja ela espiritual. Ele é perfeito em todas as áreas, realmente. Como um exemplo vivo, Ele é o maior. Mas se nós estamos omitindo a cruz de Cristo, estamos pregando um ídolo. Não é o Cristo o nosso Salvador. Porque para os judeus também não era aquele Cristo crucificado o Salvador deles. E para eles não precisavam da cruz. Então dizia: olha, você não falou que era o Messias? Então prove, saia daí. Meus irmãos, é de fato que nós tendemos a observar somente o que é bom para os nossos olhos, mas o quanto nós negligenciamos esta verdade de que Cristo na cruz do Calvário fazia com que Deus reconciliasse consigo mesmo o mundo inteiro. O quanto nós temos negligenciado isso. E mais uma vez, Deus, pela sua infinita misericórdia, mostrou a nós que nós não sabemos o que dizemos, e quando ouvimos o testemunho, também não aceitamos. Porque a base do porquê os judeus estavam dizendo isto está em Deuteronômio capítulo 21, a partir do versículo 22 ao 23, que diz o seguinte: se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e o penduraste no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Para os judeus, naquele momento, esta lei se cumpria. O maldito judeu que estava acabando com seus planos estava para morrer. Aquele maldito judeu que estava naquela cruz, que estava acabando com a grande, como é que eu posso dizer, o grande investimento que eles estavam fazendo, finalmente iria deixar as suas vidas. Que grande tolice da parte dos judeus, porque ele vive e não vive para si mesmo, mas para nós. Quantos de nós não temos agradecido por isso? E temos negligenciado Ele o tempo inteiro, porque, irmãos, perceba, Cristo também intercedeu
por aqueles que estavam crucificando-no, o que fará Ele conosco, que somos o seu povo santo? Se Ele fez isso aos pecadores, de perdoá-los como fez a nós quando fomos convertidos, Ele também hoje estará disposto a nos perdoar. Porque a graça de Cristo não se baseia na nossa ação. Nós não somos dignos de fazer com que Cristo mude de ideia. Não somos dignos o suficiente para levarmos o céu conosco, e também não somos dignos o suficiente para fazer com que Jesus mude de ideia e nos condene. Porque Ele diz: Pai, perdoe-os. E a palavra usada no grego é aphs. Esta palavra tem uma condicional, que ela é colocada no sentido penal. Ela tem muitas variantes para significados dados no Novo Testamento. E muitos falam em relação a esta culpa ser redimida e jogada de lado. Entretanto, uma pergunta deve ser feita: Deus poderia nos perdoar sem a cruz? Eu não sei qual é a opinião dos irmãos em relação a isso, porque realmente é uma pergunta que poucos se fazem. Deus poderia nos perdoar sem a cruz? Sabemos que Deus é infinito em sua misericórdia, e que para Ele perdoar pecados é tranquilo. Mas poderia Ele fazer isso sem a cruz? Se Ele pudesse fazer isso sem a cruz, por que Cristo morreu? Então, dando a entender que Deus não pode nos perdoar sem a cruz, precisamos entender o porquê. E um dos primeiros motivos do porque Deus não pode nos perdoar sem a cruz é pelo simples motivo de que nós não podemos pagar pelo pecado que cometemos. Porque Deus não é como o homem. Nós estamos condicionados a perdoar. Nosso Senhor disse no Evangelho de João: amai-vos uns aos outros. Depois de dar o que cantamos hoje, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, Ele disse: e se vós não perdoardes os homens, vosso Pai também que está nos céus não vos perdoará. Então nós também poderíamos dizer: olha, nós vamos perdoar se Ele se sacrificar por mim. Mas não precisamos disso. E nem deu Deus a entender que faríamos isso. Entretanto, Deus pediu um sacrifício e era necessário que sangue fosse derramado. E esse sangue seria não somente o pagamento pela nossa pena, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil confessa a teoria reformada e a defende, que é a satisfação penal. Existem muitas teorias sobre a expiação. Uma delas, e que foi muito usada mesmo, o pastor Eli está de prova que tem muito mais tempo de igreja do que eu, de que era o pagamento a Satanás. Nós éramos posse do reino de Satanás, e então Deus viria para poder dar o sangue do seu filho a Satanás. Tanto que vocês podem ver até no Facebook uns devocionais que é feito na gaiola dos passarinhos. O cara está falando na narrativa: ó, tem uma gaiola de passarinho, Satanás é o dono da gaiola de passarinho. Aí vem um certo alguém comprar a gaiola de passarinho e diz assim: olha, quanto você quer pelo passarinho? Aí o comerciante, que é Satanás, diz assim: olha, é muito caro e você não vai querer, porque eles vão te trair, eles não vão lembrar de você, eles vão fazer tudo o que você não gosta e prontamente vão te trair. Então Cristo diz: olha, não me importo, eu os quero o quanto você quer. E então Satanás diz: eu quero o preço do seu sangue. E então Cristo dá o preço do seu sangue. Isto não é bíblico, está longe de ser bíblico. E também existe uma outra teoria que é muito popular, que é a teoria governamental da expiação, que diz que Cristo na cruz, e isso é enfatizado pela mente secular, que Cristo na cruz seria somente um exemplo. Não existe satisfação penal. Deus não precisaria enviar Cristo para a cruz. Ele é somente um exemplo onde nós podemos olhar e dizer: olha, estamos arrependidos dos nossos pecados, então Deus nos perdoa. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Mesmo que essa teoria fosse verdadeira, eu tenho uma triste notícia para te dar. Deus não quer só que você pague pelos seus pecados, mas você também precisa ter mérito para ir para cima.
Então, se isso fosse bíblico, você não poderia nem ir para o céu e nem para o inferno. Nós não teríamos para onde ir. Nós nos arrependemos, Deus nos perdoou, mas nós não temos merecimento. Ora, que ótimo. Todo mundo aqui teria que virar católico e ir para o purgatório, viver lá. Mas como sabemos que a Bíblia relata bem toda a perdão, ela defende a seguinte teoria da satisfação penal, de que nós temos uma dívida para com Deus. E essa dívida eu posso ilustrá-la da seguinte forma. Nós, quando estamos num certo país, nós temos leis. E nós temos penalidade se quebramos a lei. No caso, o exemplo daqui é a lei de Deus. E essa lei prefigura a quem estamos concedendo e quebrando esta regra. Ou seja, nós estamos quebrando a regra que é imposta diante de alguém. Se nós, vou dar um exemplo bem rápido aqui. Se nós, como no exemplo que foi dado na nossa sociedade, pegamos um fuzil e demos um tiro na cabeça da dona Maria lá do Cantagalo, nós ficaremos presos talvez por 2 anos e depois seremos soltos. E aí a nossa pena estaria cumprida. Se eu pegar um fuzil e dar um tiro na cabeça do Temer, que muita gente gostaria, mas não vamos fazer isso, nós ficaremos no mínimo uns 400 anos em prisão, porque ele é o presidente do Brasil. Então, é dado o cálculo. Deus diz, olha, você quebrou o meu mandamento. Então vamos ver o quanto você precisa pagar. Eu sou Deus, então eu sou infinito, sua pena está aqui. Você deve me pagar infinito. Como faremos isso se somos finitos? Mesmo que Deus perdoasse nossos pecados, ainda ele chegaria no final dos tempos e nos daria aquele contra-cheque. Ó, toma aí, filho. O que é isso, senhor? É o seu pagamento que você está me devendo. Mas não tem como pagar. É mesmo, o problema é seu. Você não tem por que estar comigo. Mas Deus não somente nos perdoou, Ele fez com que nós estássemos com Ele, desfrutando da eternidade já aqui. E o primeiro argumento em favor a isso é que nós defendemos a depravação total do homem. E eu vou explicar essa nossa teologia reformada. A depravação total diz que nós somos plenamente maus e que após a queda nós não faríamos absolutamente nada que seja agradável a Deus, seja disposição, ato ou natureza. Este é o pecado. Depois nós defendemos também a inabilidade total. A inabilidade total defende que mesmo que nós praticássemos a piedade todos os dias da nossa vida, nenhuma delas teria crédito. Ou seja, já não temos como fazer o bem. E se fizéssemos, nós não teríamos crédito. Vocês poderão ver esses argumentos nos textos bíblicos de Gênesis 8, 21 e Isaías 64, 6. O segundo argumento em favor da teoria da satisfação penal é que existe uma necessidade de aplacar a ira de Deus. E isso está no primeiro capítulo do livro de Levítico, do versículo 1 ao versículo 3. Que diz o seguinte, que você deveria dar um cordeiro. Mas não é qualquer cordeiro, você deveria dar um cordeiro que era de 1 ano e que era sem mancha, ou seja, prefigurando perfeito, e que deveria dar ao sacerdote. E então, dando-se então esse cordeiro ao sacerdote, você teria que impor a sua mão na cabeça do cordeiro até que ficasse uma marca. Isso prefiguraria o quê? Que o cordeiro está te simbolizando. Ele está apontando para você. Então, quando ele fosse morto, a ira de Deus iria aplacada nele e você não sofreria a ira de Deus. Logo, há uma necessidade de que alguém aplaque a ira de Deus, porque Deus é majestade, Ele é santíssimo. E o terceiro argumento em favor disso é o terceiro argumento, que é a necessidade de um fiador. Existe muito problema na história da igreja em relação a esse fiador, porque falaram que a necessidade de um fiador retira o nosso direito de termos satisfação com Deus. Mas se eu não consigo fazer o bem, e mesmo se eu fizesse e não tenho crédito, então eu preciso de um fiador mesmo. Porque é como se eu tivesse alugado uma casa e não trabalhasse. É tipo isso. Eu estou vivendo numa casa que tem que gastar luz, que tem que gastar água, e eu não tenho como pagar porque eu não trabalho. E aí eu preciso de alguém que pague. E se eu não consigo pagar, alguém precisa pagar para mim. E Deus então disponibiliza um fiador. E o fiador está descrito no texto de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unicamente gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça nessa dívida, mas tenha ela paga, creditada e consumada na vida eterna.
E então, é dado então o entendimento de que os apóstolos não viam como os outros judeus em relação a Cristo na cruz. Porque os judeus diziam: olha, se tu és o Cristo, saia da cruz. Entretanto, os apóstolos que viveram 3 anos de ministério com Cristo pensaram, e John Stott no seu livro é bem claro com isso, de que de todas as evidências que eles viveram com Cristo, eles pensaram: olha, não é possível que Deus queira destruir Jesus, porque Jesus em toda a sua vida só glorificou a Deus. Então ele está no madeiro significa alguma coisa. Mas sabemos que existe um certo parâmetro onde nós não conseguimos chegar pela razão. Esse é o parâmetro. É um paradoxo. Deus irado, mas Deus misericordioso. E você fica: ué, mas como é possível? O texto de Isaías 53, versículo 12, vai falar bem aos nossos corações em relação a isso. Porque diz o seguinte: os apóstolos tiveram o seguinte entendimento: olha, se Cristo estava sofrendo pecado, não era dele, era o nosso. E então cumpre-se a profecia que diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá a ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quem estava aqui na minha última pregação entende que quando nós falamos alma, nós não falamos de um fantasminha que está dentro do nosso corpo carnal. Alma é aquilo que nós estamos dispostos a caçar. A nossa alma nada mais é do que a disposição daquilo que temos para alcançar aquilo que é mais importante na nossa vida. Portanto, aqui diz: por isso lhe darei muitos com sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Meus irmãos, a cruz de Cristo não foi uma consequência. A cruz de Cristo foi uma idealização. A cruz não surgiu do nada. Ela veio da eternidade. John Stott vai falar que desde o princípio do ministério de Cristo, quando criança, ele já pensava na cruz. Que a cruz não é porque o plano deu errado. Que a cruz não é porque os planos de Deus chegaram a uma conclusão que nem ele mesmo poderia tirar. Mas que a cruz foi idealizada pelo próprio Salvador. Ela nasceu na mente dele na eternidade, e ela veio com ele da eternidade. Percebem isso? Nós sempre fugimos da dor, sempre fugimos da humilhação, da ignomínia. Mas o nosso Deus não fugiu dela. Na verdade, ele a desejou antes de encarnar. Antes de encarnar, Cristo já estava idealizando, ele sentindo toda aquela dor, não somente carnal, mas espiritual. Irmãos, eu sou um ser humano como todos vocês, e para mim isso é um escândalo, porque na minha condição, eu não faria isso por nenhum de vocês. Eu, como homem pecador, digo, eu não faria isso nenhum de vocês. Eu preferia que vocês fossem crucificados no meu lugar. Mas é nos dado aqui que Cristo derramou a sua alma na morte, não por si mesmo, mas para conosco. Portanto, existe um jeito de nós fazermos isso. E o jeito de nós fazermos isso, nossos irmãos, é deixar de pensar que a dor, o sofrimento, a humilhação e o escárnio é a obra de Satanás. Meu irmão, pode ser que você esteja passando por uma provação, mas essa provação é necessária para que você tenha comunhão com Deus. Não sei o que aconteceu na vida de vocês até agora. O meu tio, que estava nos Estados Unidos, foi poupado por 3 vezes. Passou Irma, passou José, passou Maria, passou quase o Jerusalém inteira lá. E mesmo assim, perdendo somente 3 telhas. Claro, o carro da minha mãe, ele foi partido ao meio por um pinheiro de 40 metros, mas também, né? Ele sobreviveu a 3 furacões de categoria, 2 furacões de categoria 5 e um de 4, que poderia ter devastado a ilha inteira. E tirou somente da casa dele 3 telhas. Olha, a casa suportou 3 ventos, um de 300, um de 200 e um de 100, e perdeu somente 3 telhas. Se isso não é livramento, eu não sei o que é. Entretanto,
Vocês acham mesmo que o meu tio se arrependeu dos seus pecados? Ele ligou esse fato a Deus? Claro que não. Ele ligou esse fato à sorte. E sorte não é um vocabulário que nós utilizamos, porque Deus é soberano. Sorte não existe. E então, nós temos que ver que a mente secular do Brasil, ela precisa da cruz de Cristo. Porque, por exemplo, vou ilustrar 3 teorias de outras religiões sobre a expiação. A primeira é o candomblé. Não existe expiação. O candomblé, ou então a macumba, ela inclui que não existe pecado. E que então não há necessidade de expiação. Aí você vê, mas aquelas galinhas pretas, aqueles gatos, aqueles, sei lá, usam, sei lá, todos os animais, né? Por que eles matam? Somente para você compactuar com o orixá. Você fez uma promessa ao orixá. Orixá, vou fazer isso, isso e isso, me abençoa, tá bom, vai lá e mata uma galinha, pum. Tá feito o pacto. Então nós temos o kardecismo, que é muito popular. Sei que alguns irmãos aqui têm parentes que estão no kardecismo. O kardecismo diz que nós somos isso, de encarnação, reencarnação, de reencarnação a reencarnação. Nós iremos expiando pouco a pouco os pecados até chegar a um iluminado. Até nós chegamos a um estado onde não tenhamos mais pecado. E também temos o Islã, que está começando a fazer muito trabalho de evangelização aqui no Brasil. E eles dizem o seguinte: primeiro, Cristo não foi crucificado. Cristo, no Alcorão, a partir da Surata 45, versículo 3, vai dizer que Cristo, o Messias, filho de Maria, não teria ido para a cruz, mas que ele fez uma mágica de Mr. M e fez com que todos se parecessem com ele. Ele jogou um clarão no meio de todo mundo, jogou um farinha e todo mundo ali. E de repente Judas estava ali, pegaram Judas que estava com a camisa do Flamengo, né? Botaram ele na cruz. Então eles excluem a cruz de Cristo. Todos os 3 que são grandes aqui no Brasil: o candomblé, o kardecismo e o islamismo, que está começando. O candomblé diz que não precisamos expiar pecados. O kardecismo diz que nós somos responsáveis. E o candomblé diz que não tem cruz. É exatamente a visão dos judeus. Porque os judeus, eles confiavam tanto nas suas próprias obras, que a conclusão deles de que se eles dessem o cordeiro que fazia parte de uma obra e eles cumprissem os mandamentos, eles seriam salvos. E hoje os judeus dizem que é exatamente assim que funciona. Eu tive a experiência de ouvir um judeu brasileiro, e ele chegou numa congregação igual a nossa, messiânica, só que judaica, e ele falou o seguinte: olha, nós temos que fazer isso, e então vai dar jeito no Brasil. Aí o pastor chegou e falou o seguinte: olha, o Brasil não tem jeito no meio social, porque o único jeito do Brasil reverter a situação é Yeshua, no caso Jesus, em aramaico e hebraico. Então esse rapaz que era judeu ortodoxo chegou para ele e falou: então vamos fazer o seguinte, vai com o seu Yeshua que eu vou com o meu Adonai, e vamos dar comida para os pobres, vamos fazer uma boa obra. E toda a igreja aplaudiu o cara. Se o meio social fosse a raiz dos problemas, era só todo mundo daqui chegar pelo menos um dia na semana e pegar Marechal I. Depois ia passando pela Vila Militar, ia dando comida aos pobres, ia ajudando, pronto, o mundo está um céu. Meus irmãos, não se iludam. A igreja que bate palma para um rabino desse, no mínimo é inconsequente. Porque o meio social é consequência do pecado e não a raiz. Se o Brasil está do jeito que está, a culpa é nossa primeiro. Não é dos incrédulos. Isso daí é a face dos incrédulos. O caos é a face dos incrédulos, porque o coração deles só vive em caos. Nós que estamos em Deus não deveríamos deixar isso acontecer. E a primeira das nossas falhas é a falta de oração. A oração saiu de moda. A piedade da oração saiu de moda. Depois, a piedade das boas obras saiu de moda. Depois, você se colocar no outro, você colocar no lugar do outro, saiu de moda. Nós estamos vivendo em um país que está com um problema social
e vive por moda. E qual é a moda da igreja? Algumas, a teologia da prosperidade. Outras, a teologia da glória, que fala sobre somente bênção, 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 bênção. Outra, vira um narcisista. Outra, compactua com o judaísmo. Mas a pergunta que temos que fazer é: cadê a cruz de Cristo? Se nós levamos o nome de Cristo, também levamos a sua cruz. Portanto, o que deve ficar evidente não é nós, mas a cruz que foi dada por nós. Portanto, voltando ao texto, nós temos a segunda ótica. A primeira foi de que o secularismo indica que nós não precisamos da cruz, somos autossuficientes, o que é um engano. Porque quando falamos em pecado, o pessoal acha que é dogmatismo. Ah, pecado o quê? O problema foi que o cara roubou mesmo. Ah, pecado o quê? Foi porque o cara chutou meu cachorro. O problema não é o pecado. Pecado é coisa de religioso. Não, o problema é o pecado sim. Porque se o pecado impõe a nós uma natureza má e uma disposição má, então tudo acontece. Então, vem a segunda ótica da natureza que foi posta diante de nossos olhos, e diz o seguinte, a partir do versículo 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estamos sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, primeiro nós temos a ótica da falta de cruz, e agora nós temos a ótica voltada para ela. E essa ótica primeiro fala sobre a conversão, que primeiramente vislumbrou a Cristo. E uma das primeiras coisas que nós podemos vislumbrar junto com esse malfeitor é que Cristo estava na cruz de Barrabás. Barrabás era para ter sido crucificado ali, e muito provavelmente ele era do grupo de Barrabás, que era um bando de nacionalista maluco. Entretanto, quando ele olha para aquela cruz e vê qual é o motivo de ele estar sendo condenado, ele então vislumbra a graça. A graça é o amor de Deus que somente Ele pode dar. Então, quando ele olha aquela graça, a primeira coisa que ele reconhece está no versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual condenação, igual sentença, desculpa. Ele se viu em Cristo na mesma posição. Cristo estava sofrendo por causa de uma acusação de que ele era justo, mas ele viu em si mesmo a justa condenação sobre si, e ele ficou olhando aquilo e, ora, a condição que foi proposta a mim é justa, mas a este homem não. E então ele continua dizendo: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então, a primeira condição de novo nascimento é o reconhecimento da culpa que você tem diante de Deus. Primeiro você precisa reconhecer que você é pecador e que você tem um crédito a pagar. Depois, no versículo 41, ainda dizendo, diz que recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ou seja, você reconhece a justiça de Cristo, de que não somente Cristo estava sendo justificado ali como culpado, mas você também. E por causa disso você condiciona a justiça dele para si. E a última é o reconhecimento da majestade de Deus em Cristo. E no versículo 42 diz: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, nós somos protestantes, reformados, e nós confessamos os 5 solas. O sola que nós mais confessamos e que nós temos muita intriga com os católicos é o sola fide. Sola fide, somente a fé. De que nós somos justificados somente pela fé.
não são obras, não são crédito pelas obras, somente pela fé. O ladrão estava crucificado, estava sentindo as mesmas dores que Cristo, e ele, vendo essa disposição da natureza piedosa do nosso Salvador, ele então entendeu, finalmente, o que não entra na nossa cabeça, que o reconhecimento da majestade de Deus se dá por meio do sacrifício de Cristo pela fé, de que não somos nós, mas somente Ele pela fé, que não é o nosso crédito ou a nossa justiça, mas que é a justiça de Deus imposta pelo seu Filho. E o ladrão, vendo isso, reconheceu a sua condenação e disse: Senhor, me perdoa, porque eu sei que é justo que eu esteja aqui, mas eu sei que Tu és rei, Tu és o rei de Israel, a quem tanto esperamos, a quem nós tanto estávamos aguardando, é o Senhor. Lembra-te de mim. Isso lembra uma canção pelo teólogo Santo Tomás de Aquino, Antauro da Devota, que fala: ó piedoso pelicano Jesus Cristo, que derramou o seu sangue e com uma gota pode tirar do mundo todos os seus pecados. Irmãos, percebam como Deus ainda condiciona a nós o perdão deste malfeitor, e diz: em verdade te digo, e isso estou dizendo já com Cristo, estando quase 3 horas pendurado numa cruz, estando já com seus braços totalmente destroçados, porque alguém que está pendurado numa cruz, ele não fica pendurado ali num certo condicionamento agradável. Primeiro, ele começa a parar de respirar, ele começa a ter asfixia, e então o seu cotovelo desloca, e logo depois o seu ombro desloca, e então ele já não consegue mexer mais os braços. E estando naquela condição de que tem que apoiar todo o seu peso no prego dos pés, Cristo salvou mais um pecador. A disposição de Cristo salvar pecadores até hoje é universal. Eu não sei como está sendo o seu sentimento, se você está sentindo alguma coisa, se você não está sentindo nada, pensando no arroz que você deixou em casa. Eu não sei o que está passando na sua cabeça, o que você está sentindo, mas meu irmão, creia numa coisa: você ainda vai ser perdoado. Não é. Se você pecou contra Deus, eu tenho uma ótima notícia. Em verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Você e eu estaremos no paraíso com Cristo. E Ele condiciona isso a nós pela sua livre graça, porque não era para estarmos merecendo isso. E então Lucas utiliza uma palavra no verbo aoristo, e eu preciso explicar que verbo é esse. Esse verbo não existe no português, e ele condiciona uma ação que aconteceu no passado, mas permanece até hoje, e ela está numa voz ativa, em modo indicativo. Isso significa que o ladrão, quando olhou para a cruz, ele não pensou no seu pecado daquele dia, ele não pensou nos assassinatos que ele cometeu na última semana. Ele viu o princípio da vida dele, o princípio da vida dele, lá atrás, o que ainda estava aceso, o seu pecado ainda aceso. Ele viu ele lá atrás, e ele viu que ele permanecia em pecado até aquele momento. Então ele viu, pedindo a Deus que o perdoasse, mas não somente naquele momento, mas lá, o início da sua vida. Porque quando Cristo nos perdoou, Ele perdoou para frente, para cima, para trás, para baixo, para todos os lados. Toda a nossa vida foi perdoada. Não foi o seu pecado na última semana, não foi o seu pecado ontem, não foi o seu pecado nessa manhã, não foi o seu pecado nessa tarde. Foi perdoado todos os seus pecados desde o início da sua vida. Todos os seus pecados foram perdoados, se você realmente creu. E é nesta hora que temos que reconhecer a nossos irmãos, que necessitamos disso, que necessitamos, assim como diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E neste momento, o ladrão teve o vislumbre da glória de Deus. Em Isaías 45:22 está escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós
todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Meu irmão, a única coisa que você precisa fazer para ser salvo é olhar para cá. Pare por um momento. Deixa o celular de lado. Deixa as coisas que estão lá fora. E olha para cá. Observe isso aqui. Nós temos esta cruz por um princípio a simbolizar. E não começa em nós. Começa nela. Toda religião tem um símbolo. Por que você acha que o símbolo da religião que você segue é essa? Porque foi por meio dela que a sua vida está perdoada. Eu digo para você hoje, meu irmão, não importando o que você fez, o seu pecado está perdoado. Todos estão perdoados. E se você creu nisso, verdadeiramente há de se dizer que Cristo é contigo. A disposição da misericórdia do nosso Salvador, ela dá o reconhecimento estando no nosso lugar ao madeiro. E Spurgeon vai dizer: quando o Espírito Santo realmente opera, ele leva a alma a olhar para Cristo. Nunca uma pessoa que recebeu o Espírito Santo para a salvação, sem que tenha recebido olhar para Cristo e o lamentar por seus pecados. Ninguém que tem o Espírito Santo, pode deixar de olhar para isso e reconhecer primeiramente a sua miséria. E em verdade vos digo que a terceira visão é a do nosso Salvador. Nós temos a primeira visão, que é a que temos que combater, não somente em nós, mas também com quem estamos. A segunda visão é a visão do ladrão, que não disponibiliza o perdão de pecados, de todos os nossos pecados. E a terceira visão é a visão de Cristo na cruz. Ele, então diz o texto, a partir do versículo 44 em diante: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Meus irmãos, prefigura nesse momento de escuridão do nosso Salvador, de que ele perdeu a sua comunhão com Deus. Deus homem perdeu a comunhão com Deus Pai. No início do Evangelho de Lucas, quando Cristo nasceu, os anjos vieram do céu e a noite se tornou dia. Mas neste momento ficou escuridão. Aquilo que era brilhoso e resplendor fechou-se em opaco. E então o nosso Salvador, que estava naquela cruz, e como diz o texto de Tiago 1,17, que Deus é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, ele não pode estar junto ao pecado. E então eu quero que vocês percebam a gravidade do que o nosso Senhor suportou, estando já no inferno. É como se Deus tivesse virado o seu rosto do seu filho, aquele que estava recebendo total amor da eternidade. Deus olhou para o lado e não vislumbrou mais seu filho, e o filho perdeu de vista a face do seu pai. Entretanto, assim como diz o autor de Hebreus a partir do capítulo 12, Cristo suportou a ignomínia dos pecadores, porque ele via você glorificado. Ele não via a situação dele, ele sabia o que estava passando, mas ele viu você no céu com Deus, estando plenamente glorificado. E ele então pensa em Êxodo 24, aonde Moisés está fazendo uma aliança com o povo, e ele viu que a sua aliança estava plenamente feita e consumada. Não nos é dito porque Lucas não colocou o Deus meu, porque me abandonaste. Não é dito. Entretanto, sabemos por meio dessa escuridão que aconteceu com o nosso Senhor. E então é dito: sabendo que perdeu de vista os olhos do seu pai, e entendendo que o seu amor teria sido desviado, igualmente junto com o nosso pecado, ele diz: com fé, Pai, em tuas mãos
entrego o meu espírito. A cruz, pois Deus provou que o amor verdadeiro necessita de um sacrifício, e ele foi dado a nós por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Feche seus olhos. Eu quero orar pela tua vida, orar por aqueles que já são convertidos, orar por aqueles que ainda não entendem o que verdadeiramente significa a cruz de Cristo, orar por aqueles que já entendem, mas mesmo assim falham. Eu quero orar pela tua vida. Pai, Pai Santo, não sou digno de te chamar assim. Bem sei, ó Deus, que Cristo tomou o meu lugar. Ele não somente aplacou a tua ira, estando na condição de pecador como nós, mas também Ele retirou a ira que estava sobre nós e colocou sobre si mesmo e condicionou-a. Senhor, eu peço a Ti neste momento que o Senhor tenha piedade de nós. Peço por aqueles que ainda estão no princípio da sua juventude, que são os nossos jovens da Igreja Presbiteriana do Brasil, que o Senhor venha, ó Deus, a mostrar o que significa verdadeiramente a empatia. Que a empatia não é abraços e beijos, que a equidade, que a bondade do Senhor não é abraços e beijos, e muito menos todas as outras coisas, mas que é sacrifício. Que os jovens já entendam que o sacrifício é necessário para que se viva, e que nós temos que esse sacrifício de aroma agradável aos teus olhos e ao teu olfato. Senhor, peço por aqueles que já estão nesta igreja há mais de décadas, que o Senhor venha, ó Deus, a condicioná-los como nossos pais na fé, a nos mostrar e mostrar não somente a nós a nossa vida de piedade, mas também relatar a nós a condição da nossa vida a partir de hoje. Peço, Senhor, por aqueles que já entendem a tua cruz e que sabem que levam o nome do teu Filho e a imagem da tua cruz. Peço que o Senhor os capacite e que o Senhor continue nos abençoando. Mas, Senhor, eu peço por todos, porque perdoou os nossos pecados, a todos os nossos pecados. Glória seja dada ao teu santo nome. Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, a qual está sendo adorado, a qual veio e morreu por nós. Não temos palavras de agradecer, e muito menos temos palavras para poder bem beatificar a tua grandeza. Por isso, dizemos, e principalmente dizemos somente: louvado seja o teu nome, porque digno é o Cordeiro que foi morto, e honra e glória e poder e majestade e sabedoria sejam dados a Ele para sempre. E nesta hora, meus irmãos, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nosso peito, que seja louvado o teu santo nome, Espírito Santo, nosso Salvador, para que tu, que também seja junto com o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, objeto de nossa fé, para que possamos depositar em Ti, Senhor, a nossa confiança, não em nós, mas somente em Ti. Senhor, peço somente por isto, sabendo que a Tua vida está em nós e que vivemos para Ti. No nome santo do nosso Salvador Jesus Cristo eu oro e selo esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.